Estamos aqui hoje na abertura do Web4. Vamos entrevistar as pessoas que compuseram a mesa: Maria Fro, Vinícius Lima e Rodrigo Viana. Qual o balanço que você faz do evento de hoje? Um balanço positivo, tinha muita gente, houve participação e eu acho que o tema é extremamente importante. E com relação à liberdade de expressão, você disse na sua fala que é preciso ser ouvido e ter essa possibilidade de ser ouvido. Isso acontece no Brasil? Acho que não, eu quis puxar historicamente a questão de uma característica brasileira, da sociedade brasileira, que é a exclusão de vozes. Então, se você compara isso com a ideia original de liberdade de expressão, ela traz consigo, constitutivamente, tanto a possibilidade de falar quanto de ser ouvido. E nós não temos isso. Obrigada. Conceição, você já fez algumas denúncias na sua página no Facebook falando que nas redes sociais não há liberdade de expressão, e hoje foi dito aqui que a internet é uma possibilidade para as pessoas se manifestarem. Eu queria que você fizesse um contraponto com relação a isso. Então, a gente tem 1 bilhão de pessoas dentro do Facebook, mas o Facebook é uma rede privada. Então, metade da população conectada no planeta está no Facebook, então a gente precisa estar. Só que a gente também tem que ter consciência que são empresas privadas. O Google é uma empresa privada, o Facebook é uma empresa privada. Eu já fui censurada economicamente pelo Google porque eu me recusei a tirar um post da Marcha das Vadias. Me recusei, simplesmente não vou tirar. Então, assim, o nível de classificação dos conteúdos dessas redes, eles não são claros, você não tem regras claras sobre isso, então eles dizem, colocou um conteúdo de pornografia, um grupo de mães que amamentam, mostram ceia no Facebook, vai para o conteúdo de pornografia. Um indivíduo que é racista, homofóbico, espalha um monte de absurdo, a página continua lá presente e não acontece absolutamente nada. Então, eu acho que uma das nossas guerras aí, do bom combate, é também pensar na construção de uma rede que não seja privatizada, né? A gente está com várias frentes de briga aí. Marco Civil é outra história. A gente está correndo um risco terrível de perder a neutralidade na rede. Perdendo isso, acabou. Aí é um silenciamento total mesmo, porque vai se controlar tráfego, vai se censurar termos, vai se fazer o que se fez agora com a Voz do Brasil. Era o que a gente temia. A gente temia que flexibilizando o horário, se jogasse a Voz do Brasil para o horário que ninguém nunca ia ouvir. Ontem eu estava vindo para cá, dirigindo às 2h30 da manhã, a Voz do Brasil estava passando às 2h30 da manhã. Então, assim, nós vivemos uma era que a gente precisa tomar cuidado, né? Que a gente tem essas liberdades relativas e elas o tempo inteiro a gente fica ameaçado de perder o pouco que tem, né? Então, o conceito que eu aprendi hoje com o Vinícius, né, da liberdade republicana, vai ser uma bandeira aí. A gente tem que republicanizar muita coisa, assim, inclusive as redes. Obrigada. Rodrigo, você falou que agora esse debate está chegando mais na sociedade, que houve um retrocesso no governo Dilma. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas coisas. Aqui, os governos do Lula e da Dilma não escolheram a questão da comunicação como um foco. Lula, ainda no final do segundo mandato, fez a Confecom, pediu que o ministro Franklin Martins elaborasse aquele projeto de lei conhecido como a Lei de Meios, né, para regular a imprensa. Com o início do governo Dilma, tudo isso andou para trás. Então, a análise que a gente fez hoje aqui, né, a Dilma parece que priorizou outro ponto, que é o enfrentamento da questão dos juros. Então, diante desse desafio que era enfrentar os bancos, talvez ela tenha achado, no meu ponto de vista, equivocadamente, que não deveria enfrentar a questão da mídia. Só que uma coisa está entrelaçada com a outra. Como é que você vai discutir a redução dos juros se a imprensa passa semanas dizendo que os juros têm que subir? Por que será? Eles são sócios, será, dos bancos? Ganham dinheiro com isso? Com a subida dos juros? Então, se você não mexe na questão da mídia, você tem mais dificuldades para mexer também na questão da economia. E outra coisa que eu tentei mostrar aqui, falar um pouco sobre isso, é que a questão da liberdade de expressão não é um problema só no Brasil, né? No mundo, hoje você tem um sujeito chamado Assange, que é o sujeito que fez o Wikileaks, que está detido dentro de uma embaixada, ele não pode se movimentar, está preso há quase um ano. Sujeito que não é socialista, comunista, não é chavista, é um liberal. Pegou os documentos do governo americano e jogou na rede. Por causa disso, está ameaçado de prisão e de extradição, vivendo isolado dentro de uma embaixada, para a gente ver a gravidade dessa situação e como esse debate é central no mundo, né? E a que se deve esse avanço desse debate na sociedade civil?
Eu acho que tem que sair por algum lugar. Se o governo não puxa o debate na Venezuela, na Argentina, em outros países aqui da América Latina, esse debate é puxado pelo governo. Se o governo não puxa no Brasil, por algum lugar ele tem que sair, porque as pessoas não se sentem representadas. O sujeito que é de um sindicato, um movimento social, ele olha o noticiário e fala, mas esse noticiário não diz respeito a mim. Esse noticiário trata o trabalhador, trata o movimento social como uma questão de polícia, geralmente, né? Ou está atrapalhando o trânsito, ou trata como uma questão de polícia. Então, há toda uma parte da sociedade brasileira que não se sente representada nesses meios de comunicação tradicionais. Por algum lugar esse debate sai. Então a sociedade, os movimentos mais organizados é que estão puxando. A gente não tem ilusão de achar que, como eu disse aqui, no ponto de ônibus na esquina, esse debate se trava. Não se trava. Mas nos setores organizados da sociedade isso já chegou. É preciso que mais vozes falem no Brasil. Tem o direito de falar. Pouca gente fala no Brasil. Obrigada. Então foi isso um pouco hoje da discussão do Web Fora aqui na Abertura 2013. Eu sou Lidiane Ponciano.